cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, razão para amar. Meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, sua graça me alcançou. Só pela graça de Cristo mesmo, né? Estamos aqui, vivos e saudáveis, adorando o nosso Deus. Eu vejo a glória naquele dia e alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o teu caminho. Aleluia, glória a Deus. Prostrarei ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém? Esta é a cruz de Cristo. Esse é o nosso Salvador, que hoje é Rei e vai voltar para nos buscar. Vamos cantar o hino 138. Nossos ajudantes chegaram. Isso, vamos lá. Vamos cantar. 138. Como estamos preparando nosso espírito para a segunda hora do culto desta manhã. Vamos cantar esse hino como um símbolo de entrega. Do jeito que você está aqui, se entregue a Jesus. Deixa Ele tocar no profundo da tua alma, do teu coração. Estou eu venho a ti.
mostrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, e possamos ter nosso ser pronto para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder, e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Querido Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque estamos iniciando mais um culto de sábado. Nesse momento pedimos novamente a presença do Espírito Santo, como pregador dessa manhã, e também para abrir os nossos corações ao entendimento, à recepção da verdade da Tua Palavra, cheia de sabedoria e de bênçãos. Que sairmos daqui melhores do que como entramos, capacitados para viver de acordo com a Tua vontade e também para compartilhar os tesouros da Tua Palavra com os nossos semelhantes que estão carentes de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vai e veja história de fé e fidelidade. A missão não pode parar. Bom, anos, sabemos que São Caleb, na região do Paraná, teve um dia que eu e alguns amigos estávamos confrontando, entregando livros ali, esse estudo, quando de repente algumas pessoas chegaram, pararam a gente e falaram o seguinte: o dono aqui da boca não quer que vocês façam isso. E ali nada do que acontecia ali na comunidade, tipo, nada acontecia sem passar por ele. Tudo tinha que passar por ele. Então o Caleb, em si, a missão tinha que ter passado por ele e ele autorizar para a gente poder continuar. E aí a gente naquela, e agora? Nós estávamos hospedados num colégio, né, ali. A gente foi no colégio, começamos a conversar, e agora o que vamos fazer? Peguei, me ajoelhei, comecei a conversar com Deus. Qual é a sua vontade, então? O que o Senhor quer que a gente faça? E aí me veio aquela voz na cabeça: quero que você vá falar com o homem. Eu olhei para Deus e falei: Senhor, eu não entendi não, acho que quero que você vá falar com o homem. Cheguei no colégio, falei o seguinte: estou subindo lá na casa do homem para poder falar com ele. Não, você está maluco, você não pode, vai dar ruim para a gente, isso aí não vai prestar. Falei: não, estou indo lá. E minha amiga pôs e fui. Comecei a me informar ali onde era a casa do tal homem. Você perguntava para o pessoal, eles foram me informando, eu fui indo. Cheguei lá, bati na porta e ele falou: quem é? Eu falei: eu sou o Gustavo, quero conversar com você um pouco. Tá bom, abre aí. Quando eu abri a porta, naquele momento eu gelei mesmo. Foi assim uma situação inusitada, porque em cima da mesa tinha muita droga e armas, e ele estava com os amigos dele ali. Falei: olha, fiquei sabendo que você quer que a gente pare de pregar aqui, mas a gente não vai parar. Como é que é? Ele pegou e colocou a arma na minha cabeça: é o seguinte, cara, eu quero que você vá embora agora, é a última chance disso. Naquele momento eu comecei a conversar com Deus: Senhor, e agora? O Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai dar um jeito de me tirar daqui. E aí Deus falou comigo de novo, falou: ó, pede para orar por ele. Eu com a arma na cabeça, eu naquela, e agora eu falo, não falo, beleza. Falei: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas antes de você fazer qualquer coisa, eu posso orar por você? Naquele momento, ele travou. E aí, comecei a orar.
falei na oração, porque sinceramente eu estava bem nervoso, com medo, muito medo. Então eu não lembro o que eu orei, eu só sei que quando eu terminei a oração, ele estava chorando. Eu olhei para ele estava chorando. E aí ele falou para os amigos dele: ei, eu quero que você sai todo mundo. Eu sentei com ele, comecei a conversar. E comecei a entender um pouco sobre a história dele, sobre a vida dele. E aí ele pegou e pediu uma Bíblia para mim. Aí eu, nossa, a única Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia. E a gente sabe, a gente se apega com a nossa Bíblia, né? E aí aconteceu algo que a gente não sei explicar. Eu abri minha bolsa, tinha 2 Bíblias lá dentro. Peguei a Bíblia e entreguei para ele. Ele se emocionou bastante, começou a me abraçar, começou a folhear a Bíblia. E eu perguntei para ele: olha, você entende o que está escrito aí? Ele falou: não. Comecei a estudar um pouco a Bíblia com ele ali, só que por conta da vida dele, que ele levava ali, a gente teve que tomar algumas decisões. E foi incrível porque no final da missão ele tomou a decisão do batismo. Quando a gente decide colocar o pé na água e baixar, Deus abre uma. Porque se Deus nos guiou até aqui, Ele vai continuar guiando, Ele vai continuar nos protegendo. Deus, Ele tem planos incríveis para a nossa vida. Basta a gente aceitar. E a gente, por mais que às vezes tenha momentos que a gente vai sentir medo, confiar de que Deus sabe que é melhor. Agora chegou a hora de abrir os fundos através dos dízimos ofertas.
fazer o seguinte, crianças, vamos pra lá. A Casimir precisa sentar no chão. Vem pra cá. A gente muda de lugar, não tem problema. Isso, podem sentar aqui também, não tem problema. Pode sentar, Helena, Kendi. Bom sábado, crianças. Poxa, não tomaram café. Estão desanimados. E outra, a Bíblia fala, né, mãe? Se a gente não se tornar como criança, a gente não entra no céu. Bom sábado, crianças. Bom sábado. Agora sim, todos tomaram café. Bonitinho, parabéns. Hã? Café é a modo de dizer desejum. Pão, suquinho, um iogurtezinho. Eu vou pedir para botar uma imagem. Nós vamos utilizar essas imagens para a nossa história de hoje, que é muito, mas muito interessante e tem a ver com a programação de hoje. Ou melhor, com o tempo de hoje, hoje e amanhã. Está vendo essa cena aqui? Vocês podem olhar aqui ou aqui. Muito bem, é o grande jantar. Neste momento, Jesus, olhem para mim agora, veja a imagem bonita. Jesus reuniu os 12 discípulos para celebrar um grande jantar. Um grande jantar. Olha só que bonitinho. Todo mundo ali sentado na mesa, bonitinho, tomando seu desejum. Ali, certinho. Todo mundo comemorando, conversando, né? Mas neste momento, no desejum, ou no jantar, desculpa, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus repartiu o pão. Tá vendo isso aqui? Repartiu o pão. E também repartiu isso aqui. O suco de uva. Sim, vamos dizer que o pão é sem fermento, é chamado de pão ácido. Pão ácido. Que é um pão sem fermento, até porque a Bíblia fala que o fermento simboliza o pecado, então não podia ter fermento. E o suco de uva também é sem fermento. E isso, o suco de uva também é sem fermento. Agora, crianças, vocês sabem o que significa o pão? Qual é o significado do pão? Muito bem. O pão significa o corpo de Cristo. E o suco é? Muito bem. O suco de uva significa o sangue de Cristo. Mas o que acontece? Está vendo essa imagem aí? Jesus, nesse exato momento, estava falando para eles o seguinte: eu não vim aqui buscar os justos, os perfeitos, eu vim buscar os pecadores. Eu vim no lugar deles. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Jesus falou que veio por causa das pessoas. Que veio buscar as pessoas. Quando fala assim para você, eu vim buscar você, o que você entende? Jesus já estava dizendo o que ia acontecer, só que os discípulos não estavam entendendo. Só que depois do jantar, depois do lava-pés, depois dessa grande ceia, sabe o que aconteceu? Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Ele morreu por mim, por você, por cada um de nós. Ele mesmo escolheu entregar a vida dele na cruz. Eu conversando esses dias com a minha mãe em casa e com o meu marido, eu falei, nossa mãe, Deus entregou primeiro, Jesus aceitou fazer isso, ele escolheu, não foi Deus. Deus demorou a aceitar o plano dele, o plano de Cristo. Mas Deus aceitou, Deus deixou Jesus seguir com o plano. Jesus escolheu morrer por cada um de nós. Mas o meu apelo final é que por trás da sua morte, que é o sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados, tem uma coisa maravilhosa, sabe qual é?
No terceiro dia, Jesus o quê? Ressuscitou. Ressuscitou. Mas por que Jesus não ressuscitou no sábado? Alguém pode? É dia santo. Muito bem. Mesmo na sua morte, Jesus respeitou o sábado. Ele guardou o sábado mesmo depois de morto. Ele só foi ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, Jesus ressuscitou. E aonde ele está agora? Lá no céu, intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso advogado, justo juiz perante o Pai. Ou seja, ele está lá intercedendo por cada um de nós. E o que a gente tem que fazer aqui na terra? Nós temos que pedir remissão dos nossos pecados todos os dias para Deus. Nós temos que todos os dias entregarmos a nossa vida a Deus, orarmos ao Papai do Céu, conversarmos com Ele, fazer nossa lição, estudarmos a nossa lição, a nossa Bíblia, termos a nossa comunhão diária com Ele e pregarmos aos nossos amiguinhos a salvação que é Cristo Jesus. Que nessa Páscoa, e neste dia você lembre, a Páscoa, o significado dela é libertação. Nós fomos libertos quando Jesus morreu na cruz. O povo de Israel não foi liberto quando saiu de Israel? Nós somos libertos porque Jesus morreu na cruz para nos libertar. Basta nós aceitarmos o quê? A salvação. Basta nós aceitarmos o seu perdão. Entendermos que o propósito é para nos resgatar. Nós somos resgatados. Amém? Que nós possamos continuar firmes nos propósitos de Deus e que quando Cristo voltar, nós possamos estar todos juntos lá no céu. Vamos juntar nossas mãos e vamos orar? Posição de oração. Repita comigo. Papai querido, muito obrigado, porque Jesus morreu em nosso lugar. Muito obrigado, porque em 3 dias Ele ressuscitou e está no céu, intercedendo por nós. Que nós possamos falar de Jesus aos nossos amigos. E quando Ele voltar, nós possamos estar todos juntos no céu. Em nome de Jesus. Amém. Nós estendemos as mais cordiais boas-vindas a todos os nossos irmãos e as visitas que eles honram nesta manhã. Para darmos início agora ao nosso culto, vamos louvar a Deus com o cantar do hino da Semana Santa, que nós tivemos aqui na igreja. Vamos cantar o hino oficial da Semana Santa. Nós nos coloquemos de pé. No conflito deste mundo,
um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar: Jesus o vencedor. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Toda dor e todo pranto na batalha contra o mal já não mais existe. O Cordeiro venceu e afinal o eterno reinará. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Resgatado, Jesus venceu, liberto, Jesus venceu, salvo, Jesus eternamente. A última vitória chegou, enfim, a hora. Venceu Jesus, o Salvador. A última vitória no céu e sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Viveremos para sempre com o Senhor. Vamos nos colocar de joelhos. Que bendita esperança o Senhor nos dá ao cantarmos um hino que relembra a grande vitória obtida na cruz e estendida gratuitamente para todos nós. Louvado seja, exaltado seja o teu nome, Senhor, porque voluntariamente escolheste deixar as mansões celestiais, assumir a condição humana após 4.000 anos de pecado, para oferecer a todos um meio para a salvação. Amém. Ajude-nos a ficarmos firmes nos teus propósitos, nos teus planos de salvação para nós, para afinal vivermos eternamente ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Amor. 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 Agora, para a honra e glória de Deus, nós teremos um momento especial pelas nossas crianças aqui da Igreja de Vila Jataí. Não. Amor. Cantada de Páscoa às nossas crianças. Tá.
Porque Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada. Primeiro Coríntios 5, verso 7. Vamos. Salve aos irmãos. Prazer mais uma vez estar aqui. Eu peço desculpas pelo meu atraso, eu passei aqui mas aqui estou e espero que possamos meditar na palavra de Deus mais uma vez juntos. Nós estamos passando por uma semana especial, não só para nós, mas toda a cristandade, para os judeus também, que é a Semana da Páscoa, ou Semana Santa, né, especificamente para os cristãos. Eu gostaria eu não consigo falar de um tema sem colocá-lo dentro de um contexto. Então, antes de nós chegarmos ao cerne da mensagem de hoje, eu gostaria que nós relembrássemos um pouquinho de onde vem a Páscoa. Né? Como a música que as crianças cantaram, enquanto elas estavam cantando aqui, fiquei lembrando Jesus falando, né? Se nós não formos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Seria tão bom se nós conseguíssemos simplificar a nossa vida, como é a vida das crianças. Como nós adultos temos uma tendência a complicar tudo, né? Mas eu fiquei imaginando se ele estivesse aqui de forma corpórea, física, ele aqui sentado, abraçando, beijando essas crianças, como ele fez no passado, quando os discípulos tentaram afastá-los dele. Mas veja, irmãos, a Páscoa está relacionada à formação da nação israelita. Não sei quantos vocês sabem, é uma pura curiosidade, mas vocês sabem que os 10 mandamentos não foi a primeira lei que Deus deu para o povo de Israel. Não foi. A primeira lei que Deus deu ao povo de Israel está nos primeiros versinhos do Êxodo 12, na qual Deus diz a eles o seguinte: hoje vos será o primeiro mês do ano, e ao 14º dia deste mês, e ao 21º dia deste mês, vocês comemorarão o livramento do povo do Egito, que eu irei realizar em vocês. O primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel como identidade de nação foi um novo calendário. O calendário egípcio era um calendário solar, e Deus estava dando ao povo de Israel um calendário misto, solar e lunar. Tá? Veja, eles estavam ali no Egito há 400 anos, foram
bem recebidos na época de José, cresceram e os egípcios ficaram com medo deles e os escravizaram. E o seu clamor subiu a Deus e Deus levantou Moisés para ir lá retirá-los. Mas como Deus havia predito, o faraó não queria deixá-los. Você tem uma mão de obra barata, de graça, para fazer todos os seus desejos, é difícil nós abrirmos mão das nossas facilidades, né? E nós conhecemos as 9 pragas. A cada praga vai, não vai. Quando o faraó se recuperava do baque da praga, ele falou: não, vocês não vão, vocês vão ficar aqui. Até que Deus disse: agora chegou, basta. Esta é a última praga. Israel é o meu primogênito. Se você não quer me deixar ficar com o meu primogênito, eu tirarei o seu primogênito. E ao povo de Israel foi dito o seguinte: em tal dia, à meia-noite, vocês têm que assar um cordeiro de 1 ano, de tais e tais formas. Nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado. Ele deveria ser comido com ervas amargas, para que eles se lembrassem de todo o sofrimento que eles tiveram durante o Egito. Eles deveriam estar com as roupas cingidas, para que saíssem de suas casas imediatamente. E o sangue daquele cordeiro deveria ser pintado nos umbrais das portas da casa deles, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito deles, assim como ele mataria o primogênito de todo o Egito. Nós temos uma tendência a acreditar que o sangue naquele lugar tem um poder mágico. Não temos. Nós gostamos de relíquias, de coisas sagradas, de água do Jordão, de lascas da cruz, né, que se juntar todas as lascas, usaria para construir a Arca de Noé. As coisas têm poder? Não. O que Deus estava pedindo para os israelitas naquele momento era uma demonstração de obediência, de fé. Aquilo era apenas um símbolo, que assim como lá no Éden, Deus disse que a serpente picaria o calcanhar dos descendentes de Adão e Eva. O descendente da serpente teria a cabeça esmagada. Deus prometeu a libertação. E ali ele estava reafirmando para o povo de Israel que aquele sangue simbolizava que um dia haveria um sacrifício que os libertaria do pecado. E através daquela demonstração, eles confiavam nesse sacrifício, eles acreditavam na palavra de Deus. Se os israelitas não pintassem o sangue no cordeiro, eles estariam, seus primogênitos estariam salvos só por eles serem israelitas? Não. Seu primogênito seria morto, assim como os israelitas. E muitos egípcios confiaram nisso e pediram para ir para dentro da casa dos israelitas, e os seus filhos foram salvos por isso. Entende, irmãos? Naquela noite, todos os primogênitos, desde o faraó até a pessoa mais simples, até dos animais, morreram. E finalmente o faraó deixou que o povo de Israel saísse e fosse embora. Nós conhecemos a história. Mas, assim como a primeira lei dada ao povo de Israel, o povo de Israel comemorava ano a ano essa data da Páscoa como a libertação do cativeiro do Egito. Não tem nada a ver com ovos, com coelhos e muito menos com chocolate, né? 3 coisas que eu não consigo até hoje entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, se alguém souber, por favor, me explique depois. Mas essa é a raiz, essa é a origem da Páscoa. Libertação da escravidão. Aproximadamente 1400 anos se passam. Nós temos uma segunda Semana Santa. Veja, todas as semanas da Páscoa foram comemoradas todos esses 1400 anos.
Alguém conhece alguma história especial de alguma dessas Páscoas comemoradas? Mas, aproximadamente 1400, 1450 anos depois, mais uma Páscoa foi comemorada. A Páscoa na qual aquele cordeiro que morreu para simbolizar a salvação dada por Deus da escravidão do povo de Israel, aquele cordeiro seria finalmente imolado. Não mais só para a salvação do povo de Israel e do jugo de um faraó, mas a salvação de toda a humanidade. E para nós entendermos a real grandeza desse momento, nós precisamos entender o contexto um pouco ampliado. Porque nós, como seres pecadores vivendo nesse mundo, nós gostamos de olhar apenas para o fato de que Cristo morreu há 2020 anos atrás, 2000 anos atrás, para nos dar a possibilidade da salvação. Mas Jesus não morreu apenas por isso. Veja, irmãos, quando nós olhamos lá em Apocalipse, não sei se vocês se lembram, eu não vou citar pessoalmente, nosso tempo não é muito grande hoje, mas nós lemos lá que o dragão fez guerra contra Miguel, e Miguel lutou contra o dragão e seus anjos, e não houve mais lugar para o dragão e seus anjos no céu, e eles foram expulsos do céu, o dragão e 1/3 de todos os anjos. Irmãos, eu não sei o que é uma guerra entre anjos. Quando a gente fala em guerra, a gente fica imaginando ou jogando pedra, jogando arco e flecha, ou dando tiro, ou jogando bomba nuclear. Mas eles eram seres que nós não imaginamos, não temos ideia como eles podem. Mas uma certeza nós temos: essa guerra ocorreu em todos eles. A guerra era o seguinte, irmãos: quem está certo? Deus diz que o seu reino, que Ele é amor, e que nós devemos obedecê-lo porque Ele nos ama. A outra parte diz que Deus é um Deus déspota, é um tirano, que as suas leis são impossíveis de serem seguidas. Quem está certo? Chegou um momento que a partir... Pense nos nossos últimos anos de política no Brasil, no céu. 2 partidos muito opostos, um atacando o outro. Chegou um momento que a convivência se tornou impossível. E 1/3 dos anjos teve que sair do céu, para que houvesse paz no céu. Mas, será que aqueles 2/3, eventualmente os outros mundos criados, não ficaram com uma pulguinha? O que será que realmente está certo? Não tomaram partido abertamente, mas será que eles não ficaram? Será? Não pode haver uma possibilidade de haver talvez uma coisa certa, alguma coisa a se pensar, a se questionar? Deus tinha 2 opções. Deus é o criador de tudo. Só Ele possui vida em si mesmo. Deus não poderia ter simplesmente destruído esse 1/3 que negou o seu governo? Simplesmente mata todo mundo, acabou, o problema é resolvido. Os outros 2/3 o obedeceriam em que circunstância? Por amor ou por medo de serem a menor dúvida, a menor questionamento? Vamos ser um pouco mais radical. Deus não poderia ter simplesmente eliminado toda a sua criação, os rebeldes, os não rebeldes, elimina todo mundo e vamos começar de novo? Não poderia. Resolveu o problema. Não teria medo. Mas Ele estaria. Ele saberia o que ele viveria com Ele mesmo.
Então ele tomou a decisão mais difícil para ele. Nós achamos que é para nós. Nós vivemos nesse mundo aqui, sofrendo as consequências. Mas imaginem-se, pais e mães. Imaginem você tomar a decisão de que, para o bem de todos os seus filhos, você terá que deixar que o mal mostre toda a sua potencialidade, para que cada um dos seus filhos tome a sua decisão conscientemente. E isso significa você sendo todo poderoso, podendo salvar qualquer pessoa, curar qualquer doença, eliminar qualquer fome. Você tem que restringir o seu poder e passar 6.000 anos vendo seus filhos se matarem, morrerem, sofrerem. Vocês suportariam isso? Vendo os seus filhos sofrerem dessa forma? Nós vivemos num mundo onde o ciclo da vida envolve que os filhos enterrem os pais. É duro, é absolutamente duro isso, mas é o ciclo da vida. Mas quando um pai enterra um filho, essa dor é inconcebível. E é isso que Deus vive. Então, por que então Jesus precisou vir aqui? Porque Jesus precisava mostrar não só a nós, mas a todo o universo, os 2/3 de anjos que não aceitaram e que talvez pudessem ter alguma dúvida, até onde ele estava disposto a ir para salvar aqueles filhos que haviam rejeitado o seu governo. Percebe uma coisa, irmãos? No outro dia eu estava vendo um programa de televisão, um desses filósofos, hoje tem alguns filósofos na moda, né? Tem um que vocês possivelmente já tenham ouvido falar, sobre o Pondé. E ele estava falando justamente sobre o Deus da Bíblia. Ele é ateu. Ele estava falando sobre o Deus da Bíblia. E ele disse uma frase muito simples, ele disse o seguinte: partindo do pressuposto que Deus criou o ser humano, esse mesmo Deus fez um acordo com esse ser humano, e o ser humano quebrou este acordo, o fato de Deus não destruir a sua criatura imediatamente aqui, já demonstra a misericórdia divina. Ele, ateu, consegue ver a misericórdia divina onde muitas vezes nós cristãos não conseguimos. E temos que fazer malabarismos enormes para dizer que Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas ele consegue ver isso. Simples assim. Então Jesus veio aqui a esse mundo para viver como nós vivemos. Ele não nasceu filho de um imperador de Roma na época, de um senador, de um poderoso, de um magnata, de alguém poderoso, influente, um líder espiritual. Ele nasceu da forma mais simples possível, totalmente indefeso, sem posses, sem nada. O nascimento, muitas vezes nós esquecemos, até de uma forma meio... As pessoas que gostam de comentar as vidas alheias teriam muita coisa a comentar a respeito do nascimento de Cristo, né? Tanto que José até pensou em se afastar de Maria, sossegado, quietinho, para que não houvesse maledicência. Mas o anjo avisou: José, não é assim não. Essa criança é de Deus. Então veja, ele já nasceu sobre esse estigma. Ele foi pobre, filho de um carpinteiro. Já teve que fugir para outro país, foi refugiado, como nós vemos tantos hoje, na África, na Ucrânia, refugiado. Se ele voltasse, ele seria morto, como muitas dessas pessoas. Ele cresceu na simplicidade. Não teve acesso ao estudo oficial da época, aprendeu aos pés da sua mãe. Começou o seu ministério. Foi traído
e abandonado por aqueles mais próximos a ele. No Getsemane, ele teve depressão como nós, irmãos. Pai, passa de mim esse cálice. Ele era humano como nós, ele não queria morrer. Passa de mim esse cálice. Mas veja como ele termina a frase: mas faça-se a tua vontade e não a minha. Nós terminamos as nossas frases quando pedimos algo a Deus com faça-se a tua vontade e não a minha. Perceba, irmãos, que essa frase é fundamental em todo o contexto quando estudamos isso. Porque quando ouvimos lá em Isaías ou Ezequiel sobre o início do pecado, nós vemos o inimigo falando: porque eu subirei ao mais alto monte, porque ali eu estabelecerei o meu reino. Todo o início do mal tem a ver com a palavra eu. E quando Jesus diz faça-se a tua vontade, não a minha, ele está matando o próprio eu, o próprio desejo de sobrevivência dele e colocando nas mãos de Deus. Essa é a base do Evangelho, a negação do próprio eu, a entrega do eu, o sacrifício nas mãos de Deus. E aí ele é julgado irregularmente e é crucificado. A pior morte da época, não sei se em todas as épocas, mas morrer pelado, pendurado numa cruz, não é uma morte muito prazerosa. Mas o que significava naquele momento, irmãos? Para nós seres humanos, no nosso dia a dia, mudou alguma coisa a morte de Cristo naquela? Além da nossa fé, da nossa certeza da salvação, nós continuamos morrendo, passando fome, matando uns aos outros. Não mudou nada no nosso dia a dia. Mas a morte de Cristo naquele momento, irmãos, revelou a todo o universo até onde cada um dos dois estavam dispostos a ir para provar quem estava correto. Ali mostrou que Deus, Jesus, estava disposto a entregar a sua vida por aqueles filhos pecadores e transviados. Morrer daquela forma vergonhosa por nós, não merecedores. Pois, como o Poder falou, nós quebramos o prato. A única coisa que a gente merecia era só o pecado, que é a morte. Aquilo é pura misericórdia de Deus, porque se fosse pela lei, a única solução para nós é a morte. Pela lei, não tem outra salvação. É a misericórdia divina ali, demonstrada em Cristo. Por outro lado, o inimigo estava disposto, sabendo que aquele era Cristo, a humilhá-lo e matá-lo daquela forma, apenas para mostrar que ele estava correto. Neste momento, irmãos, em todo o universo, acabou a dúvida. O caráter de Deus ficou claro, sem dúvida alguma. E o caráter e as consequências da rebelião de Lúcifer ficaram claros também. A morte de Cristo naquele momento, além de garantir a salvação para todos aqueles que morreram na esperança da vida de Cristo, e de garantir a salvação a todos aqueles que viessem depois, através da morte, da aceitação da morte de Cristo, como a única forma de salvação, foi para mostrar a todo o universo quem realmente é Deus e quem realmente é o inimigo. O que eu vou falar agora não tem nenhum livro e não está na Bíblia. É uma liberdade poética, mas eu acho que ela é interessante. Nós temos duas Páscoas muito importantes, né? A primeira Páscoa, a libertação do jugo egípcio. A segunda Páscoa, a libertação da dúvida em todo o universo. Mas nós continuamos aqui. Será que nós não podemos falar de uma terceira Páscoa?
nós vemos lá no Apocalipse, que vai haver pragas, assim como ocorreram lá no Egito, e que haverá libertação também, finalmente, do pecado. Só que não será necessário mais nem o sacrifício do Cordeiro, nem o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Estamos aguardando essa Páscoa, irmãos? Estamos nos preparando para essa Páscoa? Pensamos nisso a cada momento da nossa vida. Uma coisa que é bom nós relembrarmos, é estranho, né? Relembrar algo que vai acontecer no futuro, né? Mas relembrarmos o que está escrito lá. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 5 a 9, fala das bodas do Cordeiro. As pragas passaram, os fiéis foram salvos, Cristo voltou nas nuvens do céu. Se inicia um milênio, 1000 anos de paz no céu. Satanás preso sozinho nesse mundo, sem ninguém para tentá-lo, imagina a tortura que deve ser para ele. E a Bíblia diz que haverá as bodas. Então imagine, irmãos, eu fico imaginando assim uma mesa, eu fico imaginando o tamanho dessa mesa, né? Onde Deus, Jesus, os Espíritos Santos estarão ali. E todos os seus filhos salvos vão sentar naquela mesa para uma festa. Não sei quantas vocês, mas tem algumas pessoas que eu gostaria de conhecer. Algumas pessoas, alguns heróis da fé, que eu gostaria de apertar a mão, dar um abraço, sentar e me conta essa história direito, que eu quero saber detalhe por detalhe. Né? Alguns que eu adoraria seria Elias, Moisés, Jesus, então como se fala? Uma das pessoas que está lá, e uma que eu gostaria de conhecer, por exemplo, é Estevão. Você lembra Estevão? Eleito diácono na igreja primitiva, um homem de fé, que quando foi chamado a falar perante o Sinédrio, fez um sermão de fé maravilhoso. E mesmo assim, qual foi o fim dele? Foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz que vê a Cristo ao lado de Deus. Fica imaginando ele tendo essa experiência naquele momento de provação. Ele morre. Nós adventistas acreditamos que a morte é um sono. Ele não tem consciência de nada do que aconteceu desde há 2000 anos atrás. Ele vai, sua consciência volta com Jesus voltando nos céus. E ali ele está nas bodas do Cordeiro, e alguém chega para ele e fala: e aí, Estevão, tudo bem? Prazer em te conhecer, como é que está? Estevão, sabe quem mais está aqui? Não sei. Ah, você não sabe. É um cara chamado Saulo, se lembra dele? Como será a reação de Estevão nesse momento? Vamos ler um versinho, porque enquanto Estevão estava sendo apedrejado, um jovem chamado Saulo estava ali perto e segurava as roupas, as túnicas, né, daqueles que estavam apedrejando Estevão. E em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo consentia com a sua morte. Saulo ficou feliz com a morte de Estevão. E aí Estevão vai encontrar com Saulo. Como vocês acham que vai ser a reação de Estevão ao ver Saulo? Agora Paulo. Ele vai enfiar o dedo no nariz e fala: ah, essa me apedrejou, mas está aqui, né?
Viu que eu estava certo, é isso que ele vai fazer? Ou ele vai pular de alegria por ver que Paulo aceitou o evangelho? Naquele momento. Uma outra pessoa que vai estar lá também é um grande profeta, Isaías, né? Autor de um livro gigantesco, um livro profético, um livro importantíssimo no cristianismo, no judaísmo, história, como em todos os sentidos. Conta a tradição que Isaías foi morto, sendo colocado no meio de um tronco oco e cerrado ao meio, sob ordens do rei Manassés. Lembre, você lembra do rei Ezequias? Aquele que foi dada a mensagem ao profeta que ele deveria ir até o rei Ezequias. Até o rei falar: rei, o rei estava doente, rei, arrume todas as coisas porque você vai morrer. Eu tenho uma consultora assim. E o rei virou para o lado e começou a chorar. Ele não queria morrer. Alguém aqui quer morrer? É a nossa tendência natural. Ele chorou com tanta intensidade que o profeta estava indo embora. Deus falou: volta lá, você tem outra mensagem para dizer a ele. E o profeta voltou e falou: você não vai morrer. Você vai ter mais 15 anos de vida. Mas o povo vai sofrer. Vai acontecer isso. O que o rei Ezequias se perguntou? Vai ser no meu tempo? Não. Ah, então tá bom. Não é comigo mesmo, então tá bom. Percebam como é a nossa índole. Se não é conosco, não tem problema nenhum. Nesses 15 anos, o rei Ezequias teve um filho, chamado Manassés. E Manassés governou quando Ezequias morreu. E Ezequias foi o pior rei de Israel, de Judá. Tentando me ajudar, eu estou cometendo algum erro, eu preciso me ajudar, mas eu nunca vou entender. Manassés foi o pior rei de Israel, de Judá. Conta em 2 Reis e 2 Crônicas que Manassés colocou ídolos dentro do templo de Israel, ergueu postes de ídolos sobre as montanhas. Diz que ele matou tantas pessoas que as ruas de Jerusalém ficaram cobertas de sangue. E foi este rei, Manassés, que mandou matar o profeta Isaías, cerrado ao meio, no meio de uma nova. Para Isaías, a história acabou aí. Mas a história continuou. Por conta de seus pecados, Deus enviou o rei da Síria para tomar Jerusalém. E Manassés foi levado sobre grilhões, ferro, de Israel até a Síria. Se vocês olharem no mapa, a Síria fica onde hoje é o Iraque. Ele foi andando com ferros de Jerusalém até o que hoje é Iraque. Só existe ali no meio um deserto. Quando ele chegou lá e ficou preso lá, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e fez um trato com Deus. Se ele voltasse, ele seguiria os caminhos de Deus. Deus o libertou. Ele voltou a ser rei de Israel. Ele limpou o templo de todos os ídolos que ele colocou lá dentro. Ele se arrependeu. Só que Isaías não sabe disso. E quando ele chegar nas bodas do Cordeiro, sabe quem mais está aqui? Isaías. Manassés. Qual vai ser a reação de Isaías nesse momento?
Esse cara jamais deveria estar aqui. Como? Será que vai ser essa a reação de Isaías? Veja, irmãos, eu não sei quem falou isso ou não, mas diz que nós teremos 3 surpresas quando estivermos no céu, né? A primeira surpresa é: eu estou aqui. Apesar de todos os meus defeitos, as minhas falhas, eu estou aqui. A segunda surpresa é: cadê aquela pessoa que eu tinha certeza que estava aqui e não vai estar? E como é que essa pessoa que eu tinha certeza que jamais estaria aqui, está aqui? E é por isso que nós teremos 1000 anos no céu, entender todos esses casos. A última, talvez, existem N casos desses que nós poderíamos ficar aqui, casos bíblicos, mas um que eu acho muito emblemático, irmãos. Vocês se lembram do rei Davi, o Xará? Um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Por que nunca pegou? Foi por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não senti muito, mas Davi não era exemplo para muita coisa, não. Depois foi. E um dos seus piores pecados foi quando chegou a época, os reis, né? Lutavam, né? Porque veja, lutar no verão é muito quente, lutar no inverno é muito frio, né? Só no outono e primavera, né? Para ter uma coisa. Então eles tinham épocas que eles saíam guerrear. E dessa vez, ao invés de Davi acompanhar o seu exército, ele preferiu ficar no templo. Porque a Bíblia não fala. Ele estava ali no seu palácio, e ele olha pela janela e ele vê uma bela mulher tomando banho. E minhocas passam pela cabeça dele. Ele manda os seus oficiais trazerem aquela mulher, ele deita. Alguns dias depois ela manda uma mensagem para ele: estou grávida. E aí ele vai ver que aquele homem, aquela mulher, ela é casada com Urias, o Eteu. Veja, Urias, o Eteu, não é Urias, o judeu, ou o israelita. Urias não era descendente de Jacó. Os heteus são da onde hoje nós chamamos Turquia. E este homem lutava no exército de Israel. E ele estava lá na frente da batalha. Davi, percebendo o que havia feito, ele manda chamar Urias da frente de batalha. E ao receber Urias, ele: como é que está a batalha? Como é que está Joabe, o comandante? Tudo. Legal, ele deu os presentes para Urias. Urias, faz o seguinte: vai para sua casa hoje, descansa um pouquinho, depois você volta lá para a batalha, tá? Qual era a ideia dele? Acho que todos sabem, né? Esconder o pecado dele através de Urias. Só que ele não contava com uma coisa: Urias era um homem íntegro. Ele não achou justo com seus companheiros, com o seu rei, ele poder ir para casa, comer, beber e estar com sua esposa, enquanto seus companheiros morriam na frente da batalha. Ele foi e deitou e dormiu junto ao quarto do palácio. E assim nos contaram para Davi. Davi chamou novamente Urias. Conversaram bastante. Davi embebedou Urias e deu uma ordem direta a ele. Ele não rei, ordem direta. Um soldado, ordem direta, não deve ser questionada, né? Vá para casa e fique com a sua esposa. E mesmo bêbado, Urias desobedeceu a ordem direta do seu rei e novamente dormiu na casa da guarda.
Davi, percebendo que não conseguiria corromper aquele homem, então ele escreve uma carta a Joabe, o general do seu exército, dizendo o seguinte: quando vocês estiverem atacando o inimigo, coloque Urias na frente do exército, e quando a batalha estiver mais forte, recue o exército e deixe Urias. Ele selou essa carta, entregou na mão do próprio Urias e falou para Urias entregar para Joabe a sua própria sentença de morte. Vocês já pararam para imaginar que a última coisa que talvez Urias tenha pensado, sentido, visto, foi ver todo o seu exército o abandonando à morte, sem entender o que havia acontecido? Esses foram os últimos sentimentos que Urias teve. Ele morreu sem saber. Por quê? Para quê? Porque ele foi abandonado. Esses dois não se foram já. Mas para Urias, Davi é o seu rei. Ele não sabe da história. É o seu rei que ele foi fiel até o fim, deu a sua vida. Mas ele saberá a verdade ali. Qual será a reação de Urias quando souber da traição de Davi para com ele? E como nós reagiríamos se alguém fizesse isso conosco? O fogo, né? O fígado, pularíamos no pescoço da pessoa? O que nós faríamos? Se não tem nessa situação, irmãos. As histórias da Bíblia são para que nós meditemos em como nós reagiríamos nessa situação, para que nós possamos crescer, aprender, para nos tornarmos melhores e não cometermos os mesmos erros que essas pessoas fizeram. Um dos motivos, irmãos, isso eu vou abrir no meu coração a vocês, um dos motivos do que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque ela não é feita de super-homens e super-mulheres, como muitas vezes nós vemos na televisão, no cinema. São homens como nós, cheios de defeitos e falhas, mentirosos, adúlteros, assassinos. São poucos os que não têm relatado nenhum pecado, e pecado grave, não é pecadinho, que nós consideramos pecadinhos. Agora, se esses homens e mulheres, mesmo com todos esses defeitos, conseguiram a salvação, então consiga nós também. Porque se eles fossem super-homens e super-mulheres, eu não sou super-homem, eu não tenho chance, não, acabou, eu desisto aqui. Eu jogo a toalha. Mas não, são homens como nós, homens e mulheres como nós, com os nossos mesmos defeitos. Agora, eu não consigo conceber Urias pulando no pescoço de Davi no céu. Porque no céu não há lugar para esse tipo de sentimento. Então, o que faz que esse tipo de reação, esse tipo de coisa não aconteça quando essas pessoas se encontrarem no céu? Já pararam para pensar nisso? Que mudança é necessária que ocorra para que isso aconteça? Entende, irmãos? Nós vamos para o céu, João Paulo fala. Aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado de uma hora para outra. Esse corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível. A carne, não sei quantos irmãos sabem disso ou não. É uma coisa. Muitas vezes nós acreditamos que
necessário manter o osso, né? Tem algumas religiões, algumas culturas que não aceitam a cremação porque o osso, o resto dos mortais vão ser espalhados, não pode. Aqueles que morreram, tem alguns que se cortasse a cabeça, a pessoa, ou se queimasse, né? O corpo se desfaria, por isso que os cristãos eram mortos, os reformadores eram mortos na fogueira, para que eles não tivessem chance de salvação, porque eles acreditavam que esse corpo aqui é necessário para que Deus possa nos ressuscitar. Irmãos, se eu disser a vocês que vocês não têm no corpo de vocês um único átomo de quando vocês nasceram, isso é comprovado. Tudo mudou em todo esse tempo. Não é só que você acrescentou coisas e você cresceu. Todos os átomos do seu corpo já foram tocados, mantendo a mesma estrutura que te faz. Não é isso. Deus é muito mais poderoso do que isso. Por que nós vamos levar para o céu, se não é o nosso corpo? Apenas uma coisa, irmãos: o nosso caráter. A única coisa que nós iremos levar para o céu. E esse caráter, irmãos, tem que estar pronto antes deste momento. Não haverá no céu tempo para melhorar o caráter, para acabar com os probleminhas de caráter. O caráter tem que ser mudado. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque vejam, todas as vezes que Davi pecou, todas as vezes, podem procurar, primeiro e segundo Samuel, todas as vezes, ele nunca deu uma desculpa para o seu erro. Ô Senhor, mulherão ali, nua, ainda é fraca, Senhor, não aguentei. Ele falou isso? Não. Quando Natan o confrontou com o seu pecado, o que ele disse? Pequei. Ponto. Eu errei. Eu assumo o meu erro e assumo as consequências do meu erro. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre colocou o eu, quando foi confrontado, em todos esses momentos, ele colocou a sua confiança e o seu eu nas mãos de Deus e aceitou as consequências de Deus. Por exemplo, lá no final da sua vida, ele mandou contar ao povo de Israel, e não era para ele contar ao povo de Israel, e o profeta foi chamado a arrepender-lo, e deu 3 possíveis consequências: doença no povo, a perseguição pelos inimigos e sofrer um castigo divino. Sabe qual ele escolheu? O castigo divino. Porque eu sabia que Deus é amor e Deus é misericordioso. Nós escolhemos a Deus sempre, mesmo quando é para recebermos o castigo, para recebermos a confiança, ou duvidamos do amor de Deus para conosco. Temos medo de Deus, ou não temos confiança que Ele realmente é amor. Entende, irmãos? Para que nós possamos chegar a este ponto, e aqui vale uma ressalva: nós não podemos tirar da mente. Novamente vou compartilhar um pensamento meu. Quando eu era jovem, eu olhava as profecias, né? Nós temos a nossa introdução do Apocalipse, nós conhecemos os acontecimentos do tempo final, nós sabemos até quando haverá chance de salvação, de arrependimento. Eu sou esperto, vou viver a minha vida, vou aproveitar da minha vida. Quando as coisas começarem a acontecer, opa, eu sei, eu conheço, eu volto, e aí eu vou aproveitar daqui e vou aproveitar de lá. Né?
pensamento tem um problema. Porque nós colocamos esse momento de decisão para o futuro. Pensamos na volta de Cristo. E muitas vezes, quando acontecem determinadas coisas que se encaixam no nosso entendimento do final do mundo, nós levamos sustos e começamos não, deixa eu botar minha vida em dia, porque, está chegando. Então, normalmente, quando isso acontece? Quando troca o Papa, quando troca o presidente dos Estados Unidos, quando tem uma catástrofe natural muito grande, aí depende. Se a gente consegue colocar a catástrofe natural dentro de uma profecia, a gente acorda. Se não, não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Não sei quantos vivenciaram isso dentro da nossa igreja. 2001, né? 11 de setembro. Não sei se quando os irmãos sentiram, presenciaram a consternação. Vocês entenderam? O quanto aquilo afetou a nossa igreja. Vamos estudar eventos finais. Vamos estudar o Espírito de Profecia. Porque o fim está chegando. Teve um amigo meu que dobrou a nota de $1 e parecia um prédio saindo uma fumacinha, assim. Não sei como ele conseguiu fazer aquela dobradura. Tá? Nossa Senhora! Cultos para estudar as profecias. Vamos, sabe? Foi uma coisa impressionante. 2.000 pessoas morreram naquele evento. Alguns anos depois, houve um tsunami lá na Ásia. 200.000 pessoas morreram. Quantos estudos bíblicos sobre profecia vocês viram na nossa igreja? Porque ninguém conseguiu colocá-la dentro de uma profecia. Isso eu dou um nome, me desculpem, na verdade. Eu dou um nome um pouco pesado. Maldição das profecias. Porque nós passamos a viver uma religiosidade do medo. Nós queremos procurar as profecias se cumprindo, não com a alegria da breve volta de Cristo, mas com medo de que eu não estou preparado, eu tenho que me preparar para estar pronto. O problema nesse pensamento, irmãos, é o seguinte: eu posso sofrer um ataque cardíaco agora, vou morrer agora, nesse momento. E aí, o que as profecias significam para mim a partir desse momento? Eu posso sair ali e ser atropelado, morrer instantaneamente. E aí? O que adianta tudo isso? Eu tenho que estar preparado a todo momento. Agora. Mas isso é difícil, né? Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão de determinadas coisas que são difíceis para nós. Seria melhor a gente tentar empurrar com a barriga esperando as profecias se cumprirem. Assim como eu pensava no passado. Significa que eu estou preparado hoje para sofrer um ataque cardíaco? Não sei. Gostaria. Ao dizer isso, eu estou duvidando da graça salvadora de Cristo? Jamais. Eu duvido da minha capacidade de aceitar e me submeter a Ele. Eu sou falho. A cada momento, por uma palavra, uma atitude, posso rejeitar a Cristo, a salvação que Ele me deu de graça, morrendo lá na cruz. Entendem isso? Por isso que a cada momento nós temos que ter em mente o que está escrito em Filipenses capítulo 2, que diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
Apenas quando tivermos este Espírito, irmãos, estaremos prontos para o que deve vir. Agora, os irmãos entendem porque os reformistas, os mártires, se deixavam ser mortos nas fogueiras, cantando hinos. A dor não os afetava. Eles não foram de Cristo, irmãos. Mas eles estavam imbuídos no sistema. Eles estavam preparados. E tudo que passava aqui tinha uma significação diferente. É isso que nós precisamos fazer. Orar a Deus. Pedir a Ele para que tenhamos o mesmo Espírito que Cristo teve ao morrer na cruz por nós. Amém. Irmãos, depois desse abençoado culto, vamos citar o hino 487. Obrigado por esse amor tão incompreensível que tu tens para conosco, mesmo nós sendo tão falhos, pequenos, pecadores, mas esse amor nos trouxe até este mundo, sofreu por nós para nos dar-nos uma chance de estarmos contigo por toda a eternidade. Usa-nos como instrumentos para levar o seu Evangelho e o conhecimento desse amor ao máximo dos seus filhos, para que a maior quantidade possível possa conhecer o seu amor e estarmos
e estar contigo por toda a eternidade. Agora que iremos para nossas casas, guarda-nos, guia-nos, dirige-nos, esteja com os nossos queridos, os seus filhos e todo mundo e a sua igreja também. Isso é tudo que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.